Bênção de Deus, aleluia. Privilégio a gente poder estar nessa noite aqui, compartilhando mais um estudo de escatologia, nosso estudo dos últimos dias. E para nós é sempre uma alegria, um privilégio. Eu particularmente, como eu sempre digo, eu sou muito edificado quando eu estudo, eu amo estudar escatologia. Amado, abre sua Bíblia aí, onde você está. Você que me assiste agora ou vai me assistir futuramente, não sei quando, mas abre a sua Bíblia aí em Marcos 13, de 1 a 10. Nós estamos, você percebe que a gente está usando praticamente todos os outros textos, as outras menções escatológicas, tanto no livro de Lucas, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de Mateus. Você sabe que João não apresenta o sermão escatológico de Jesus. Não é intenção, não é o propósito no livro de João, o Evangelho de João, apresentar o sermão escatológico. Quem apresenta o sermão escatológico é o livro de Marcos, é o livro de Lucas e é o livro de João, o livro de Mateus. Outra coisa, outro detalhe, não sei se eu já falei para você aqui, o primeiro livro dos 4 evangelhos, o primeiro escrito foi o Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Basicamente, Mateus, Lucas, toma por referência o livro de Marcos. Inclusive, o sermão escatológico, os outros sermões escatológicos apresentados em Mateus, em Lucas, eles não vão ter uma diferença muito pouca. É claro que Mateus tem uma apresentação mais extensa do sermão escatológico de Jesus, mas abra comigo aí, vamos ler Marcos 13, de 1 a 10. Marcos 13, de 1 a 10, assim diz o texto sagrado. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. Eles estavam se referindo ao templo erguido, o templo de Salomão, na verdade o segundo templo reerguido pelo rei Herodes, né? E respondeu Jesus, disse-lhes: vede esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você sabe que aconteceu essa profecia de Jesus, aconteceu 70 anos depois. Acredito que eu vou falar isso quando eu for falar sobre guerras e rumores de guerras. Aconteceu 70 anos, né? Quando houve a invasão e a destruição de Jerusalém. Verso 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente o templo, Pedro e Tiago e André, João e André, lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando essas coisas e qual o sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu, começando a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque ele se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho, primeiramente, seja pregado em todas as nações. Aqui está, como você já ouviu de mim, nas outras aulas, o sermão escatológico de Jesus, né? E o esboço desse sermão escatológico de Jesus, aqui apresentado no capítulo 13, ele se divide em mais ou menos assim, né? Primeiro, Jesus fala da destruição do templo, do segundo templo, reerguido pelo rei Herodes, né? E
E é claro que quando Jesus profetiza a destruição do templo, porque todos ficam impressionados, tentando impressionar Jesus e falam: olha aqui, Senhor, olha que maravilha, nós construímos o templo que foi edificado para Deus. E Jesus fala: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, né, faz uma comitiva, né, que foi Pedro, Tiago, João e André, chamou Jesus à par. A hora que Jesus saiu, falou: mas Senhor, que história é essa? Isso é ilógico. Como é que o Senhor diz que o templo vai ser destruído? E quando Jesus fala da destruição do templo, ele começa a falar a respeito dos sinais da vinda, da segunda vinda do retorno de Cristo. Esses sinais ele apresenta como sendo o primeiro sinal, que foi a última aula que nós ministramos, que são os falsos mestres e os falsos cristos. Ele fala também de guerras, rumores de guerras, ele fala de catástrofes, perseguições, ele chama tudo isso de princípios das dores. É a ilustração de uma mulher que está para dar à luz e ela tem as primeiras contrações. Jesus fala que falso profeta, guerras, rumores de guerras, catástrofes, epidemias, fome, tudo isso é o princípio das dores. Depois ele fala, né, nesse próprio sermão, quando você vai caminhando para frente, principalmente quando você vê o sermão escatológico de Jesus em Mateus e também em Lucas, você percebe que Jesus ele apresenta também, e na sequência do capítulo 13 de Marcos, você vê Jesus também mencionar essa grande tribulação, princípio das dores, grande tribulação, né? E depois essa vinda gloriosa, a sua vinda gloriosa, seria o nascimento, né? Tem ali a grande tribulação, tem as contrações, tem o parto, e aí tem o nascimento mesmo, né? Que representa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo gloriosamente. Amado, como eu disse na quarta-feira passada, nós falamos a respeito, paz, querido, nós falamos a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eu sempre achei muito curioso, né? Jesus, quando ele vai falar a respeito da vinda, quando ele vai falar a respeito da sua segunda vinda, o primeiro sinal que ele evidencia, que seria o sinal que aponta para a segunda vinda, Jesus diz que esse primeiro sinal seria os falsos mestres, os falsos cristos. Os irmãos estão chegando aí, bênção de Deus, fiquem à vontade, nós estamos transmitindo aqui ao vivo também, amém? Um texto que eu acho interessante a gente falar, é esse texto aí de Marcos, né? Marcos 13, esse texto aí de Marcos 13, falando sobre os falsos mestres. E Jesus respondeu, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Deixa eu falar rapidamente, porque na aula passada eu não falei sobre isso, sobre os falsos cristos. Logo no ano 130 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Bar-Koba, e ele foi o primeiro homem que apontou Jesus como sendo uma mentira e ele sendo a verdade. Bar-Koba, ele liderou uma revolta ali contra os judeus, chamado o massacre de Massada, né? Onde muitos judeus foram mortos. Quando você vai estudar o massacre de Massada, você vai ver esses relatos em textos apócrifos, né? Como, por exemplo, o livro de Macabeus, que tem na Bíblia Católica, né? Mas o primeiro homem, depois de Jesus, que se auto-intitulou o Cristo, né? Depois de Cristo, foi 130 anos depois de Cristo, foi o Bar-Koba, que liderou lá uma grande revolta contra os judeus. Em 1554, surgiu um homem que teve uma expressão muito forte no Brasil,
Quem é da década de 90 lembra aí do Reverendo Moon, né? Ele se auto-intitulou Cristo, ele seria a reencarnação de Jesus Cristo, e milhões de pessoas seguem ele no mundo. Inclusive, quando o Reverendo Moon esteve aqui, início da década de 90, ele liderou aí ele levou uma leva de pastores que acreditaram, pastores evangélicos, que acreditaram que o Reverendo Moon era realmente Jesus Cristo encarnado. Ele morreu em 2002, né, de pneumonia. O filho dele sucedeu o Reverendo Moon, se dizendo a próxima reencarnação de Jesus Cristo. Em 1979, lá em Curitiba, surgiu eu esqueci o nome dele, mas o Henri Cristo, tá, até hoje, ele mora atualmente em Brasília, ele se diz o Cristo encarnado. Desses falsos cristos, hoje existe um falso Cristo na Rússia, na Sibéria, ele chama Vicarium, né? Sérgio Tropopki, ele se auto-intitula o Vicário, e ele tem milhões de seguidores seguindo ele. Ele escreveu uma outra Bíblia chamada O Último Testamento de Jesus Cristo, e ele se auto-intitula o Cristo encarnado. Agora é interessante, Jesus ele diz que isso aconteceria. Ele diz que antes da vinda dele, muitos viriam falando que ele era o Cristo e enganarão a muitos, né? Os falsos cristos que ele mesmo diz. E se a gente fosse mencionar aqui os falsos cristos, os falsos mestres, né? Eu acho que é muito evidente nos dias de hoje, principalmente os falsos mestres, né? Eu particularmente fico impressionado a quantidade de crente que consegue acreditar em absurdos que a gente tem ouvido aí na internet, de pessoas que se intitulam mestres da palavra, sábios, estimulando pessoas a viver um evangelho falso, né? Jesus continua falando do próximo sinal, que seria uma sequência, como eu disse para vocês, de sinais que evidenciam a sua vinda, que seriam os sinais da sua vinda. Ele fala de guerras e rumores de guerras. Eu fiz aí, se você acompanhar aí na projeção aí, não estou conseguindo passar aqui não, produção. Está passando atrás? Oi? No monitor não está passando, não. Agora foi. Está lento. Isso. Não está passando, não. Aqui no teclado não está, não. Passa aí, voltando. Volta para mim, por favor. Pode ir voltando. Volta. Pode ir voltando. Volta. Volta. Pode voltar. Isso aí. Esse é o bloco, né? O bloco dos sinais que mostram a vinda de Jesus, né? Falsos mestres, falsos cristos, guerras, terremotos, fomes, epidemias, acontecimentos terríveis e perseguição dos cristãos. Esses são os principais pontos que evidenciam os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está passando mesmo não, né? Pode passar para mim, por favor. Pode ir para o próximo. Esse é o texto próximo. Guerras, rumores de guerras, né? Quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, na projeção atrás está também, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não virá o fim. Talvez para nós, que desde quando a gente conhece por gente, a gente escuta falar sobre guerras e muitas guerras, o planeta Terra já passou por 2 grandes guerras e algumas guerras pequenas, mas quando a gente escuta falar sobre guerra, isso parece que assim, é quase lógico, né? Mas Jesus falou uma coisa tão lógica. Mas presta atenção, quando Jesus veio ao mundo, a humanidade vivia uma coisa chamada Pax Romana. Pax Romana. E o que era essa Pax Romana? Era uma paz imposta pelo Império Romano.
O mundo antigo era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano estabeleceu a semelhança do que acontece no Rio de Janeiro. Quem vai muito no Rio, mora no Rio de Janeiro, você que talvez esteja me ouvindo, que seja do Rio de Janeiro, você sabe o que é a falsa paz que os milicianos promovem, desenvolvem numa comunidade do Rio de Janeiro. Tem comunidades que são dominadas pelos milicianos, né? São policiais aposentados, bombeiros, pessoas que se envolveram com crime, acabam criando uma pseudo-paz naquele bairro, onde se alguém morrer, se alguém roubar, mata, se alguém produzir tráfico lá, eles matam, se um cara vir vender droga ali, mas no final eles estão dominando tudo. É eles que vendem o gás, é eles que vendem a TV a cabo, é eles que recebem todo mês um dinheirinho lá. Então eles têm uma pseudo-paz, quer dizer, qualquer hora aquilo explode. Qualquer hora aquilo vai explodir e, de repente, aquilo aparentemente é paz, e aquilo vira uma guerra com a polícia, com o BOPE. O Império Romano produziu exatamente isso. O mundo vivia assim, uma relativa paz debaixo do poderio romano, né? 40 anos depois dessa profecia que Jesus disse que haverá guerras, começou a surgir, né, a deflagrar várias guerras contra o Império Romano. O mundo começou a se voltar contra Roma, todos os imperadores assim que sucederam depois de Jesus Cristo. Antes de Jesus, era uma paz falsa. Depois do Senhor Jesus Cristo, depois que Jesus disse essa profecia, que haverá guerras e rumores de guerra, não existiu um único imperador que não foi assim assolado por sucessões guerras, né? Depois de 476 anos, o Império Romano é completamente devastado pelos bárbaros. E a partir daí, a humanidade nunca mais deixou de viver um único mês, um único dia, melhor dizendo, sem ter conflitos e guerras, né? Depois, Jesus menciona no seu sermão escatológico, ele vai falar de terremotos, passa para mim, terremotos, fome, epidemias e acontecimentos terríveis. Eu acho interessante essa expressão, acontecimentos terríveis, né? Lucas 21 diz o seguinte, Lucas 21:10, então disse, Jesus falando no seu sermão escatológico, nação se levantará contra nação, reino contra reino, falando das guerras, né? Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares e acontecimentos terríveis. Logo depois dessa profecia de Jesus, o Monte Vesúvio engoliu Pompeia. A humanidade não tinha experimentado algo tão devastador que foi a explosão do Monte Vesúvio, daquela montanha que estourou e engoliu a cidade de Pompeia, que era uma das maiores metrópoles depois de Roma, ali no Império Romano. Apocalipse, passa para mim, Apocalipse 6:8, diz o seguinte, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. O inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, para matar pela fome, para matar pelas pragas e por meio de animais selvagens da terra. Apocalipse 6:8. Amada, a palavra de Deus está dizendo para nós que foi dado um poder a um ser espiritual, ou uma figura de um ser que estaria devastando a terra com morte, com fome, com pragas e até mesmo com animais selvagens. Hoje, amado, 20%, não sei se você sabe, 20% da população do planeta Terra não tem o que comer. 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Dessas 24 mil pessoas que morrem de fome por dia,
8.500 crianças morrem de fome por dia no planeta Terra. 30 milhões de pessoas morrem de fome por ano. E pasmem, 3 vezes o dobro de pessoas morrem de comer por ano. 30 milhões morrem de fome e 3 vezes o dobro morre por doenças causadas por comer demais. Na verdade, a fome é algo muito forte no planeta Terra, mas as pessoas morrem mais de comida, de comer demais do que de fome. Então significa que não era para ter o que no mundo? Fome, porque alguém está comendo a comida do outro, né? Alguém falou, mas como é que Deus permite? Aonde está Deus com tanta gente morrendo no mundo de fome? Lá na nossa despensa. Aonde está Deus com tanta gente morrendo no mundo? Lá na nossa despensa, Deus está lá. Esperando a gente pegar aquele pé de alface que a gente compra 3 e joga um fora. Amado, quanta comida a gente joga fora? Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Apesar dos grandes avanços, né, de científico, tecnológico, a civilização moderna não superou a fome ainda. Milhões de seres humanos vivem no estado de pobreza absoluta, pois a renda que essas pessoas têm praticamente é zero, né? E muitas das vezes nós vivemos aí uma total destruição da humanidade, porque a gente não consegue enxergar o próximo. Jesus fala de epidemias, né? Epidemias, isso que a gente leu antes. Volta para mim, por favor, o hater. Terremotos, fomes, epidemias, e agora, se tem algo que a gente está sentindo na pele, toca para frente. Se tem algo que a gente tem sentido não, desculpe, volte. Se tem algo que a gente tem sentido na pele, é essa questão das epidemias, né? Nós, nos últimos 9 meses, você que está me ouvindo, não sei quando você vai escutar essa mensagem, mas nesse exato momento nós estamos vivendo uma epidemia no planeta Terra, né? Há 9 meses nós temos vivido uma epidemia no mundo e essa epidemia ela é causada por um vírus, né, chamado coronavírus, que produz uma doença chamada Covid. No início, Covid-19, no início da pandemia, era considerado uma doença respiratória. Hoje não é mais, a medicina não está mais colocando o coronavírus como sendo uma doença respiratória. Ela tem início na nossa respiração, mas ela desencadeia até a tromboses, problemas neuro. Por isso que eles estão colocando mais como uma síndrome, né? Mas se trata de uma pandemia, né? E o número confirmado já de doenças já passam de 1 milhão no planeta Terra, né? De 1 milhão no planeta Terra. O primeiro caso foi diagnosticado no dia 1º de dezembro, né, de 2019, e nós já estamos em outubro, e mais de 1 milhão de pessoas no planeta Terra já morreram, né? No Brasil, o número já chega a mais de 150 mil pessoas que morreram dessa doença, produzindo um verdadeiro colapso na economia do planeta, né? Todos nós estamos aí usando máscaras, todos nós estamos aí rigorosamente buscando cumprir como igreja as nossas precauções no que diz respeito à vigilância sanitária, mas isso é uma realidade. Mas é interessante que Jesus profetizou isso, e o mundo já viveu várias epidemias, né? A primeira epidemia mencionada, que se tem conhecimento, foi a peste bubônica, que aconteceu no século V depois de Cristo, em Roma, onde morreram 25 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas que morreu no mundo. A peste bubônica matou 25 milhões de pessoas. A segunda epidemia foi a epidemia da varíola. Ela assolou a humanidade durante vários séculos, né? O Egito, a Inglaterra, a França tiveram vários surtos de varíola. Felizmente, a varíola foi erradicada no planeta em 1980, após uma campanha maciça de vacinação no planeta. A terceira epidemia registrada na humanidade foi a
a tão conhecida peste negra, né? A gente vê muito filme, vira e mexe quando a gente vê filme de história de 1300, né? No início lá do ano de 1300, a gente vê falar de muitos acontecimentos ligados à peste negra, né? Foi uma peste que assolou a Europa e, pasmem, essa peste ela aconteceu de 1347 a 1351. Estima-se que a peste negra resultou na morte de 470 milhões de pessoas. Quando eu fui ver isso, quando eu fui estudar sobre isso, eu fiz questão de pesquisar várias vezes. E 470 milhões, 60% da população da Europa morreu. Isso significa, amado, que famílias inteiras deixaram de existir. Não era uma avó que faleceu, não era um pai que faleceu, era toda uma família, ninguém existia mais. Amado, 60% da população do mundo, da Europa morreu. E entre os quais o número que se vive hoje de pandemia nunca chegou aos pés do que foi a peste negra. Não sei se você sabe, a peste negra, todo mundo acha que foi o rato que produziu a peste negra. Não. O que produziu a peste negra, na verdade, foi a pulga. A pulga não foi quer dizer, veio do rato, mas era a pulga que picava o rato e picava o ser humano e alastrou a peste negra. E como é que a peste negra começou? Não existia nenhum tipo de... Na verdade, quando a gente vai pensar em peste, a peste que assola a humanidade está diretamente ligada à vigilância sanitária. Você percebe que os países que mais não têm critérios de vigilância sanitária, surgem essas epidemias terríveis, né? E o que acontecia na Europa era o seguinte: não havia nenhum critério de enterro. As pessoas morriam, elas eram jogadas nos rios, na Europa, elas eram jogadas. Não tinha, para você ter uma noção, não tinha nem cultura de sabonete, de limpeza, né? O sabonete ele foi criado para matar vírus. Foi através disso que eles descobriram que sabonete matava vírus e bactérias, né? Foi criado inicialmente pela medicina para matar vírus e bactérias, e depois viram que tinha que ser colocado na humanidade. Mas as pessoas morriam, e você sabe o que os europeus estavam fazendo? Eles trituravam os indigentes e usavam como adubo nas plantações. Eles trituravam pessoas e usavam nas plantações, isso tudo clandestinamente falando. Um cara que era um indigente, um assassino, um bêbado, uma pessoa que não sabia de onde ele estava vindo, ele morria numa rua lá, pegava aquela pessoa e jogava numa vala. E aí depois os fazendeiros pegavam aquela pessoa, trituravam para fazer adubo. Esse adubo produziu uma bactéria que foi para o rato e a pulga e produziu a maior epidemia na humanidade, na maior pandemia da humanidade, né? A quarta pandemia registrada foi a cólera. Sua primeira epidemia global aconteceu em 1817, matando milhares de pessoas. Não conseguiram ainda criar uma vacina, não sei se você sabe, ainda não existe vacina para cólera, né? O tratamento é à base de muito antibiótico, ainda é considerado uma epidemia, ainda é considerado uma pandemia na humanidade. A gente tem uma pandemia de coronavírus, mas a gente não sabe que o mundo vive ainda uma pandemia da cólera, né? A quinta pandemia registrada foi a gripe espanhola. A gente menciona muito, isso está bem próximo da gente. Acredita-se que de 40 a 50 milhões de pessoas tenham morrido da pandemia na gripe espanhola de 1918. Olha só, 50 milhões de pessoas. Você está vendo o que a humanidade já viveu? E causada por um vírus influenza mortal, né, que na verdade é esse vírus da gripe que a gente tem aí no dia a dia. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus. Mais de um quarto da população mundial da época foi infectada, e até então o presidente do Brasil, né, Rodrigues Alves, morreu dessa doença em 1919. E Jesus profetizou que isso seria o quê?
Princípio das dores. Jesus diz que isso seria princípio das dores, né, as pandemias. Ele profetizou isso que aconteceria na humanidade. Depois temos aí as perseguições. Passa para mim, por favor. As perseguições, outro sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de repetir. Princípio das dores, grande tribulação e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Princípios das dores, grande tribulação e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A cronologia do sermão escatológico de Jesus acontece nesta linha. Jesus ele fala dos princípios das dores, como as contrações do parto. Jesus fala dessa grande tribulação, que é aquela dor intensa para a criança nascer, e a vinda dele como sendo essa luz que vem, a mãe quando dá a luz a uma criança, e aquela dor esquece com alegria da vinda do filho. É assim que funciona o sermão escatológico. Outro sinal que Jesus fala, que antecede a sua vinda, é a perseguição aos cristãos. E agora eu preciso tocar num tema que eu acabo tendo que mexer num engano que muitas das vezes nós cristãos cometemos, por não lembrarmos das Escrituras. A palavra de Deus diz: vocês estão pecando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus fala em Lucas 21, 9, Lucas 21, 9, olha só o que ele diz: antes de tudo, prenderão, agora eu estou mencionando Lucas 21, nós estamos lendo, o que a gente está seguindo é Marcos, né? Marcos 13. Mas eu gosto de Lucas 21, porque Lucas 21 tem uns detalhes bem interessantes. Em outros estudos eu vou falar também sobre Mateus, que é o que também menciona o sermão escatológico de Jesus. Mas olha só o que Lucas 21 fala no sermão escatológico de Jesus. Antes de tudo, que tudo é isso? Antes da vinda gloriosa dele, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis. Marcos fala presidentes, governantes, levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Verso 20, eu estava no 12, pulei para o 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, amados, isso era inconcebível. Era inconcebível na cabeça de um judeu acreditar que Jerusalém seria assolada. Jerusalém foi completamente assolada, a profecia de Jesus se cumpriu, amado. Detalhe, amado, tudo que Jesus profetizou da vinda dele, praticamente, com exceção da grande tribulação, com exceção da vinda gloriosa dele, praticamente tudo já se cumpriu. Tudo que diz respeito ao sermão de Jesus já foi cumprido. Se nós formos olhar a respeito daquilo que Jesus disse a respeito da sua vinda, tudo já se cumpriu. Nós já vivemos grandes pandemias, grandes guerras. A igreja já foi assolada durante até hoje a igreja é assolada. E ele fala: mas quando vocês virem Jerusalém rodeada, vocês saberão que a devastação está próxima. Quando Jesus diz: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, saibam, a devastação está pronta, já está próxima. Então, 70 anos depois dessa profecia de Lucas, do sermão escatológico de Jesus, Jerusalém foi sitiada, destruída, completamente destruída. Amado, a história diz, quando Jesus fala que não ficou pedra sobre pedra, quando o rei Tito chega e assola Jerusalém, o general, melhor dizendo, e todo o exército romano destrói Jerusalém, eles botam fogo no templo, aonde eles tiveram que depois cavar, porque o ouro que envolvia as pedras foi derretido e entrou nas valas do chão, e eles tiveram que cavar para arrancar aquele ouro que foi derretido quando o templo foi queimado.
Querido, falar de perseguição é entender que não existe no mundo um povo que foi mais perseguido na história da humanidade depois dos cristãos. Nós só perdemos o povo judeu. O povo judeu e o povo cristão foi e é o segmento mais perseguido na história. Nosso primeiro mártir, né, como todo conhecedor da palavra sabe, que o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Você vai ver em Atos 7, né? E com exceção de João, porque Deus tinha um propósito no apóstolo João para revelar o livro de Apocalipse, com exceção do apóstolo João, todos os apóstolos da Bíblia foram mortos pelo viés do mártir. Foram mortos pelo viés do martírio, né? O primeiro caso documentado de perseguição aos cristãos foi pelo Império Romano, né, liderado por Nero. Vocês, quem já me ouviu pregar, tem uma mensagem que eu prego, onde eu explico toda essa perseguição do maluco do Nero, né, onde ele, numa só noite, ele matou 2.000 cristãos numa só noite e pendurou os cristãos em estaca para iluminar Roma, né? Nero botou fogo em Roma, porque ele queria criar uma cidade lá, a famosa Nerópolis, né? Não há Nerópolis aqui do lado de Goiânia, não. Mas o Nero queria criar a sua famosa cidade, mas para isso ele tinha que destruir Roma. Ele põe fogo em Roma, ele ordena lá vários soldados incendiar a própria cidade de Roma. Aí você pensa assim, mas como é que uma cidade dessa é incendiada? Era uso, naquela época, o principal, além da pedra, né? A pedra, mas tudo era revestido de muita madeira. Tudo era revestido de muita madeira. Casas, muitas casas, tudo era feito de madeira. Então, você tinha ali muito ouro revestido. Exemplo, tanto é que o segundo templo erguido por Salomão, ele não era feito de madeira. Ele não era feito de pedra. Ele era todo feito de madeira e revestido de ouro, e só as colunas que eram de pedra, mas a maioria, o principal material usado, quando Herodes, melhor dizendo, eu falei Nero, quando Herodes reergueu o segundo templo de Salomão, ele usou muita madeira revestida de ouro. Fazia parte da cultura romana construções com muita madeira, né? Muita madeira. E Roma era praticamente quase tudo feito de madeira. Nero bota fogo em Roma e pasmem, dos 14 bairros que haviam em Roma, apenas um bairro não pegou fogo. Qual bairro? Os dos cristãos. Nero pegou e falou, está vendo? Foi eles que botaram fogo em Roma. E aí começa ali toda uma perseguição, os cristãos são mortos, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele fica sabendo que os irmãos lá de Roma estavam vivendo muito, estavam acontecendo aquela morte, aquele martírio todo, ele veio, né, para dar assistência aos irmãos. Quando ele é preso, é a última prisão que Paulo é preso, e Paulo é condenado à morte. Ele é preso e condenado à morte como sendo o articulador, o cabeça daquele grande incêndio. Isso é relato, amado. Tem um relato, né, que foi achado arqueologicamente por um cidadão romano chamado Tácito. Tácito, 95 anos depois de Cristo, Tácito, ele diz o seguinte: para se ver livre do boato, isso aqui é arqueologia, né? Para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por todos. Não havia um só cidadão romano que não tivesse ódio total por um cristão. Eles eram chamados assim pelo populacho. Uma grande multidão foi, na verdade, não sei se vocês sabem, esse nome cristão era um nome assim, quando alguém era chamado de cristão, era considerado pelos romanos a pior tipo de gente. Era um linguajar chulo. Ser cristão para um romano era era um palavrão.
Ah, o caboclo é um, sabe? Era um palavrão chamado de cristão, um populacho, né? Uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. Em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos das bestas feras selvagens. Lembra que Jesus disse que nos últimos dias as pessoas seriam mortas por animais ferozes. Profecia de Jesus se cumprindo. Eles foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens, feitos em pedaços por cães, cachorros, lobos, leões, leopardos, foram cravados em cruzes, foram incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de iluminação em toda Roma. Olha só, amado. Isso aqui foi a primeira perseguição já dos cristãos. Querido, nós fomos perseguidos pelo Império Romano, nós já fomos perseguidos pelos persas, somos perseguidos até hoje por muçulmanos, fomos perseguidos pela antiga Alemanha nazista, desculpe falar isso, fomos terrivelmente perseguidos pelos nossos irmãos católicos, né? Fomos perseguidos na antiga União Soviética. Os cristãos em vários lugares do mundo ainda são perseguidos. Se você quiser saber mais sobre a perseguição dos cristãos, um ministério muito bom para você acessar esse conteúdo é o Portas Abertas. Lá tem vários, inclusive você pode fazer assinatura do Portas Abertas, você tem lá revistas e vários materiais para você orar e interceder pelos cristãos. Angola agora está vivendo uma perseguição. O governo de Angola está perseguindo os cristãos. Tem muita perseguição na Índia, sem falar nos países muçulmanos. O país que mais persegue cristãos é o Sudão, né? E é uma realidade. E nós vivemos num mundo, amado. E aí, como eu disse, eu queria finalizar tendo que tocar nesse assunto, porque 2 Timóteo 3,12 fala o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Eu tenho uma dúvida no meu coração quando eu vejo os nossos irmãos reivindicando direitos. Nós temos que ir nas ruas, nós não podemos aceitar fechar as nossas igrejas, nós não podemos concordar que nós não tenhamos expressão. Eu tenho muita dificuldade de correr atrás desse direito, porque Jesus disse que assim seria. Amado, um cristão que corre atrás do direito de não ser perseguido, ele está contra o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: olha, vocês têm que se alegrar quando vocês são perseguidos. Mas nós vivemos um tempo, amado, onde a gente busca o direito da reunião, a gente busca o direito de pregar, a gente busca o direito a gente busca o direito. É inadmissível nós sermos perseguidos, e Jesus falou que não seria assim. Jesus disse que não seria assim, que nós seríamos odiados e perseguidos. E isso é um sinal da vinda dele. A palavra de Deus diz que quando o mundo falaria paz, paz, veria repentina destruição. Amém, querido? Nós já estamos praticamente, eu dei um resumão, eu ia apresentar ponto por ponto, pandemias, guerras, perseguição, dando uma aula para cada tema, mas eu resolvi resumir numa só ministração esses sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Próxima aula nós vamos falar, a próxima aula será o último grupo, onde a gente vai estudar sobre, refletir, porque se a gente for estudar é muito mais aprofundado, teria que ter mais tempo, mas a gente vai fazer uma reflexão sobre um outro grupo que Jesus fala a respeito dos sinais da vinda dele, que nós vamos falar sobre o esfriamento da fé, o esfriamento do amor, né? E a apostasia da igreja. Próxima aula, nós vamos falar sobre o esfriamento da fé, o esfriamento do amor e a apostasia da igreja, como próximo bloco desses sinais
que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer os irmãos que estão aqui presentes, espero a gente possa ter sido edificado, e eu particularmente, eu não fico com medo quando eu escuto o livro de Apocalipse, quando eu ouço ou estudo, muito pelo contrário, me sinto extremamente confortado por saber que eu não faço parte desse mundo, e o Senhor Jesus Cristo vem nos levar, e nós vamos viver com Ele. Quero agradecer você que está aí online com a gente, nos assistindo. Nós queremos lembrar as nossas programações de domingo, nossas programações no meio de semana, que é o culto de quarta-feira, toda a escola bíblica, toda quarta-feira. Nós temos as nossas PGs que acontecem às quintas-feiras. Você pode se informar qual a PG mais próxima aqui da sua casa em Goiânia. A nossa igreja é a Igreja Sal da Terra CMA, aqui em Goiânia. E domingo, às 9h30, nós temos o nosso primeiro culto pela manhã, e às 19 horas nós temos o nosso segundo culto no período da noite. Abaixa sua cabeça e nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, pela Tua palavra tão viva, tão rica no nosso coração. É ela que nos consola, é a Tua palavra que nos transforma e que nos faz esperar a Sua vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.